Será que a Folha de São Paulo parou de flertar com o bolsonarismo? Virou a Foice de São Paulo? Bom, é o que a gente vai ver agora no Plantão do Meteoro com o Pedro Zambarda. Vamos lá? Minha gente, Foice de São Paulo é muito engraçado, né, esse termo. Eu vou trazer o Pedro Zambarda aqui, que é o nosso observatório da imprensa, que vai trazer pra gente essa reflexão. Mas antes, não esquece de se inscrever ali no canal do Drops de Jogos, que é o canal que o Pedro também toca lá. O Pedro que tem suas 10 mil profissões, né? Tá lá também no Drops. Eu sou o pai do Cris, só que não. Obrigado pela referência ao Observatório da Imprensa. Eu gosto muito do site fundado pelo falecido jornalista Alberto Diniz. Olha, Lúcio, a Folha de São Paulo estava prestando um papel bem complicado, né? A Folha, lembro quando eu estava na faculdade de jornalismo, ela era tipo o jornal dos jornalões Não faz muito paulistas. tempo, né, Pedro? Não faz muito tempo, né? Eu saí da faculdade de jornalismo em 2010. Mas era naquela época, era um jornal assim que tinha uns caras de direita escrevendo, mas era um jornal que tinha o Safato, ele escrevia na Folha, era um negócio assim, tipo, era plural, com leves tendências a ter uns caras de esquerda que se destacavam, né? Cara, foi passando o tempo, principalmente depois do golpe contra Dilma, o jornal foi virando uma cópia meio mal ajambrada do Estadão, sabe? Um negócio meio bizarro. Até o momento em que, no pós-pandemia, eles publicam uma coluna do Jair Bolsonaro dissertando sobre democracia. Olha aí, que ótimo. Assim, é ridículo. Só que assim, o que aconteceu? O Trump, com o tarifaço, prensou o agro. E é o agro que financia esses jornalões, né? Mais o Estadão, mas a Folha também é filhote desses financiadores, né? Aí ela tá bravinha agora com o Eduardo Bolsonaro. Os caras impulsionam o pai, passam pano no pai e agora estão atacando o filho, falando que ele é inimigo do Brasil. Eu vou ler só alguns trechinhos Não que é não um seja, editorial né, da Pedro? Folha. Não que não seja, não, estão falando verdades, mas assim, me espanta ser de quem é, né? Uma coisa é um editorial desse, sei lá, no 247, no DCM, no ICL, aqui. Aí faria todo A sentido. gente tá Agora, na a gente tá Folha. acostumado com os editoriais tão absurdos, né, que vêm desses jornalões. Cara, e é um negócio assim, os jornais eles têm uma covardia nos editoriais, que assim, são texto que representa o veículo, mas como eles não são assinados, eles defendem as ideias mais malucas. Uhum. É um troço assim, eu defendo assim, eu acho legal ter editorial do jornal, mas eu defendo que as pessoas assinem pelo menos, então banca, Uhum. entendeu? Não é um negócio assim, deixa sem assinar, isso aí pra mim é covardia. Que geralmente é o interesse da Eduardo, grande direção, que tem outros isso. conhecidos em outras áreas, né, digamos assim. Não, e a alta direção tem interesse nisso de uma maneira covarde. Então o dono do jornal assina o negócio, entendeu? Perfeito. Banca o negócio, pô. Não é um negócio assim, tipo, manda o estagiário escrever. Isso não existe. Eduardo Bolsonaro, o inimigo do Brasil. Deputado eleito por São Paulo faz de tudo para defender a própria família sem se importar com interesses nacionais. Uma crise complexa dessa envergadura não tem um único culpado, mas ninguém mais está mais associado a ela do que o filho do ex-presidente. O deputado federal Eduardo Bolsonaro transformou-se no inimigo do Brasil. Eu queria fazer uma correção, Folha, fazer um erramos aí. Transformou-se não. Sempre foi. Uhum. Sempre foi. Vocês é que estão dizendo que virou agora. Perdido no labirinto dos seus delírios, ele faz de tudo para defender a sua própria família e não se importa em mandar as favas os interesses nacionais. Sempre foi assim Em- também, né? Sempre Os foi isso. Bolsonaros sempre se defenderam e só. É assim desde quando eles entraram na política. Lembra Em seu de. horizonte. Desculpa, Pedro. Lembra de trocar a polícia se não. Se por acaso for atrás do filho? O Bolsonaro falou isso numa reunião ministerial. Que ele trocaria a Polícia Federal lá, O Eduardo falou com o pai dele, nem eleito presidente, que bastava um cabo, um soldado e um jipe para fechar o Supremo. Ele falou isso. Em seu horizonte, desponta um único propósito: livrar o pai da cadeia. Como se sabe, tramita no Supremo o processo de Jair Bolsonaro, que responde por tentativa de golpe contra as instituições democráticas, entre outros crimes. Eduardo não demonstra pudores nesse mister, tal qual um bufão aos pés de trono estrangeiro, adula o presidente Trump e, alheio aos abusos cometidos contra a própria pátria, comemorou o tarifaço de 50% que o americano prometeu impor ao Brasil, se o Supremo não arquivasse
o julgamento de Bolsonaro. Eles falam mais coisinhas aqui e, enfim, não criticaram Lula simplesmente porque o que o Eduardo faz é muito absurdo. E assim, tão metendo o pau agora no filho 03 do presidente, porque é o que a Andréa Sadi tá noticiando aqui. A crise tá escalando. E a galera vai botar ele na cadeia se ele voltar pro Brasil ou se eles conseguirem extraditar ele dos Estados Unidos. Tem material robusto para ser indiciado por coação, gente. Fora as possibilidades de crime de insider trading, porque ele parece que sabia dos planos do Trump antes dele anunciar. Ele sugeriu coisas ao Trump. É isso que ele deu a entender em entrevistas que ele deu na Inteligência Limitada, em depoimentos que ele tem dado em vídeo. Olha isso aqui, ô Lúcio. Ontem, o Trump anunciou o tarifaço, que depois virou o tarifinho, e o Eduardo gravou esse vídeo aqui. Por favor, vamos. Desculpa submeter vocês a isso, mas é necessário, jornalisticamente é relevante. O governo americano acaba de sancionar o Alexandre de Moraes. Eu queria aqui agradecer ao presidente Trump, ao secretário de Estado Marco. Você está agradecendo um cara que está tarifando o seu país. É absurdo. Qual o sentido disso? Rubio, e a todas as autoridades do Executivo e do Legislativo que se envolveram diretamente nessa tomada de decisão, reconhecendo e tendo a sensibilidade de olhar para o Brasil e entender as diversas violações de direitos humanos em curso. Quando me exilei aqui nos Estados Unidos, eu deixei bem clara a minha intenção de sancionar o Alexandre de Moraes, porque entendia que no Brasil já não existiam mais meios de se lutar contra essa tirania. Hoje, eu tenho a sensação de missão cumprida. Mas a nossa jornada não vai acabar por aqui. Existem várias outras batalhas adiante. Porque você sabe que somos nós mesmos os responsáveis por manter as nossas liberdades. Essa medida, vale lembrar, não é o fim de nada, mas é apenas o primeiro passo para que existam meios suficientes para que a gente possa resgatar a nossa democracia, a harmonia entre os poderes e a normalidade das instituições. Dessa maneira, nós esperamos que o bom senso retorne ao nosso país e as instituições reajam de modo a resgatar a normalidade democrática nacional. Que Deus abençoe a América, que Deus abençoe o Brasil. Quer dizer, é o primeiro passo de uma guerra econômica. Por que não uma guerra bélica logo de uma vez? Esse cara é um criminoso, gente. Esse cara é o pior tipo de verme. E o que eu tô falando pra vocês não é um patriotismo ou um desejo por defesa de soberania da bandeira do Brasil, da camiseta da seleção. Isso aí eu, sinceramente, assim, falando muito francamente pra vocês, eu acho isso bullshitagem. Mas assim, você precisa gostar do país que você nasceu. Você precisa gostar da família que te criou. Você vai pra uma nação estrangeira propor pra eles intervirem no Brasil? Que nome você dá pra isso, Lúcio? Crime, né? É crime. Isso é crime, gente. Isso é crime lesa pátria. É. E que bom, assim, antes tarde do que mais tarde, né, Folha de São Paulo? Que ridículo, né? Jornal que completou 100 anos faz pouco tempo. Publicando Bolsonaro. Tem nada a ver com pluralidade editorial. Publicaram um golpista. Publicaram um golpista que tava dissertando sobre democracia. É um escárnio, é uma vergonha para os profissionais. Eu sei que tem gente boa que trabalha na Folha. É um escárnio para os profissionais que estão trabalhando lá dentro. A direção da Folha é vergonhosa. É vergonhosa quando faz isso. Alimentaram os fascistas e agora estão tomando na cabeça. E não teve governo. É inacreditável isso. Não teve pior governo para a imprensa brasileira que o governo do Jair Bolsonaro. Xingava. Contra a Folha. Contra a Folha. A Patrícia Campos Melo tinha o furo, lembra? Uhum. O absurdo que ele falou para uma repórter. Para uma repórter. Gente, assim, é revoltante isso. Comecei com bom humor o corte, mas assim, não dá. É um escárnio. Alimentaram um monstro. E a gente sabe, né, Pedro? A gente tem total consciência de que as movimentações de Donald Trump têm outros objetivos por trás. A questão é a família Bolsonaro, especialmente o Eduardo Bolsonaro, que não largou aqui o cargo de deputado por acaso, deu um motivo de narrativa para o Donald Trump.
né? Se o Donald Trump faz o que fez em relação a taxas sem a justificativa do Bolsonaro, ele ia ser muito pior para ele, porque já está muito claro que a parte econômica é mentira total, né? Sempre teve superávit os Estados Unidos em relação aos negócios entre Brasil e Estados Unidos. Então ele precisava de uma desculpa. O Eduardo Bolsonaro deu isso para ele. Né? Então, quando a gente fala que a culpa é dos Bolsonaro, a gente sabe que o Donald Trump não está nem aí para o Bolsonaro de verdade. Assim. Ele está aí por um governo de 2026 que possa o ajudar a continuar no cargo lá, ou os republicanos continuarem no cargo, um governo que seja subserviente, né, que ganhe a eleição ano que vem, que seja subserviente aos Estados Unidos, principalmente ao governo republicano, e é isso os objetivos, e derrubar os BRICS por meio dessas taxações. Então, esses são os principais objetivos. Então, não é necessariamente o Bolsonaro. Agora, o que o Eduardo Bolsonaro fez foi dar uma justificativa, foi dar uma possibilidade, mesmo que seja uma justificativa estúpida, porque um outro país querer se meter em questões jurídicas do país soberano é um absurdo. Mas mesmo assim, o Eduardo deu uma justificativa mínima numa narrativa de perseguição que não existe, numa narrativa de censura que não existe. Simplesmente é o cara que planejou um ataque golpista, é um cara que fugiu para os Estados Unidos durante o final da sua gestão, porque perdeu a eleição, e que estavam tramando um golpe com assassinato do presidente eleito, assassinato do vice-presidente eleito, assassinato de um juiz da Suprema Corte do Brasil. É só por isso que ele está sendo julgado. Só, né? Entre aspas. Entre outras coisas. Então, a gente sabe que o Bolsonaro é peixe pequeno pro Trump, mas a justificativa é o que o próprio Bolsonaro falou, né? É o idiota útil, basicamente. Sim. Né? E isso ele fez, o Eduardo Bolsonaro foi lá e potencializou isso com seus contatos da extrema-direita, e agora tá todo mundo pagando, inclusive o agro, né? Que sempre apoiou bastante o Bolsonaro e que tem seus contatos ali, por isso que esse editorial acaba falando mal do Bolsonaro. Só por isso, tá? Porque pegou na questão econômica. Se não, esquece. Mais algum ponto, Pedro? Só isso. Só isso. Só. Só O isso. que você só acha de Paula. tudo isso, minha gente? Comenta aí embaixo que a gente acompanha os comentários de vocês, tá bom? Grande abraço. Até a próxima.